Fernanda nunca imaginou que uma parada no semáforo mudaria sua vida para sempre. Era uma tarde de segunda-feira, quase 6 horas, o trânsito parado na Avenida Central. Suas duas filhas, Lívia, de 7 anos, e Bruna, de 4, estavam no banco de trás do carro velho reclamando de fome. Fernanda também estava com fome, uma latinha de metal. A senhora caminhava entre os carros batendo a bengala no chão, a lata estendida, a voz fraca pedindo: "Uma moeda, por favor. Um pão, qualquer coisa." Mas não era só isso que partiu o coração de Fernanda. Era o modo como a senhora trombava nos carros, como tropeçava nas irregularidades do asfalto, como ninguém, absolutamente ninguém, parava para ajudar. "Mamãe, aquela vovó tá machucada", Lívia disse do banco de trás. Fernanda olhou melhor e viu o sangue, no joelho da senhora, na mão, no rosto. Ela tinha caído e continuava andando, cega, sangrando, pedindo comida. Fernanda tinha R$ 20 no bolso. Era o que sobrou para comprar pão e leite para o jantar das meninas. O semáforo ia abrir em segundos. Os carros atrás já buzinavam. E Fernanda tomou uma decisão. Uma decisão que a colocaria cara a cara com uma família que abandonou a própria mãe nas ruas porque ela dava muito trabalho. Uma família que escondia segredos tão sombrios que, quando a verdade viesse à tona, a cidade inteira ficaria chocada. Porque aquela senhora cega pedindo comida no semáforo não era apenas mais uma vítima de abandono. Era a testemunha de um crime. E o criminoso estava procurando por ela, desesperadamente. Fernanda Costa tinha 32 anos e conhecia bem o peso da responsabilidade. Mãe solteira de 2 meninas, ela trabalhava como vendedora numa loja de roupas femininas no shopping. Ganhava R$ 1.800 por mês mais comissões. Quando tinha sorte, chegava a R$ 2.200. Aluguel, R$ 800. Creche da Bruna, 350. Escola da Lívia, R$ 280. Pública, mas tinha material e uniforme. Contas, comida, remédios. Sempre apertado, sempre fazendo malabarismo. O pai das meninas tinha sumido quando Bruna nasceu. Nem pensão pagava. Fernanda tinha tentado acionar a justiça, mas ele trabalhava sem carteira assinada, sempre mudando de emprego, impossível de rastrear. A família de Fernanda, a mãe tinha morrido quando ela era adolescente. O pai tinha se casado de novo e a madrasta deixou claro: ou ele ou você. Fernanda escolheu sair de casa aos 18 anos. Então ela aprendeu cedo. Ninguém ia salvá-la. Ela que tinha que se virar. E vinha se virando bem. Não era fácil, mas dava conta. As meninas eram saudáveis, tinham roupa limpa, comida na mesa, iam para a escola. Moravam num apartamento pequeno de 2 quartos num bairro simples. Fernanda dormia numa cama de solteiro no quarto menor. As meninas dividiam o quarto maior com beliche. Não era muito, mas era delas. E naquela tarde de segunda-feira, voltando do trabalho para buscar as meninas na casa da vizinha que cuidava delas, Fernanda estava pensando no que ia fazer para o jantar quando o semáforo fechou. E ela viu a senhora cega. E tudo mudou. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrita no canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo. Você vai acompanhar histórias que vão mexer com seu coração e te fazer acreditar na bondade humana. O barulho era ensurdecedor. Motores, buzinas, música alta de algum carro ao lado, mas Fernanda conseguia ouvir a voz da senhora, fraca, trêmula, desesperada. "Por favor, uma moeda, um pão, tenho fome." A bengala branca batia no asfalto. Toque, toque, toque. Som que anunciava: cuidado, pessoa cega passando. Mas ninguém se importava. Os carros buzinavam quando ela se aproximava muito. Alguém gritou: "Sai da frente, velha!" Fernanda observou pelo retrovisor. A senhora devia ter uns 75, talvez 80 anos. Impossível dizer com certeza porque o rosto estava tão marcado pelo sol, pela fome, pela vida na rua. O cabelo branco estava embaraçado, sujo, cheio de nós. A roupa, um vestido que já foi azul, mas agora era um cinza indefinido, pendurada num corpo esquelético. E o sangue. No joelho esquerdo, onde a calça rasgada do vestido mostrava uma ferida aberta. Na palma da mão direita, sangrando fresco. E um corte na testa, já meio seco, mas ainda vermelho. "Ela caiu, mamãe?" Lívia perguntou, voz pequena e preocupada. "Parece que sim, amor." "Ela não enxerga nada." "Não, por isso a bengala branca." "E ninguém vai ajudar ela?" Fernanda olhou ao redor.
Carros e mais carros, gente olhando para frente e mexendo no celular e ignorando. Um ou dois olhavam para a senhora com pena, mas logo desviavam o olhar. Ninguém fazia nada. O semáforo ainda estava vermelho, 45 segundos restantes no contador digital. A senhora se aproximou do carro de Fernanda, um Gol 2008, branco, amassado na lateral, mas funcionando. Bateu a bengala no chão, depois no capô do carro com um som metálico. Por favor, qualquer coisa, não como há 2 dias. A voz chegou até Fernanda pela janela entreaberta. E com ela o cheiro. Suor, urina, sangue, sujeira. O cheiro de alguém vivendo na rua. Fernanda olhou para a bolsa no banco do passageiro. Viu a carteira, os R$ 20 que tinha para a semana. Eram só segunda-feira. Ela recebia na sexta. Mas como ela ia deixar aquela mulher continuar sangrando, pedindo comida sem ajudar? Mamãe, dá alguma coisa para ela, Lívia implorou. O semáforo, 30 segundos. Fernanda pegou a carteira, tirou uma nota de R$ 10. Hesitou. Depois tirou a outra de R$ 10 também. Os R$ 20 completos. Abriu a janela completamente. Oi, senhora, por favor, vem aqui. A mulher virou a cabeça na direção da voz. Os olhos, completamente brancos, sem íris visível, catarata avançada ou cegueira congênita, fixaram numa direção errada, alguns graus para a esquerda de onde Fernanda estava. Aqui, um pouquinho para a direita. Fernanda guiou. A senhora cambaleou até a janela, estendeu a mão trêmula com a latinha. Fernanda colocou as 2 notas de R$ 10 na lata. Depois, sem pensar muito, pegou a garrafinha de água que estava no porta-copos e o pacote de biscoitos cream cracker que tinha na bolsa. Era para o lanche das meninas na escola amanhã. Toma, senhora. Dinheiro, água e biscoito. A reação foi imediata. A senhora começou a chorar. Lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, pelos olhos brancos e cegos. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Semáforo, 15 segundos. A senhora está machucada. Precisa ir num posto de saúde. Fernanda disse. Eu não sei. Não sei onde é. Eu não enxergo. Tem alguém cuidando da senhora? Família? Alguém? A expressão da senhora mudou. De gratidão para medo. Não fala da família. Por favor. Eles me jogaram aqui. Disseram que se eu voltasse, me matavam. 10 segundos. Como assim jogaram? Me deixaram aqui há 3 dias. De carro. Me empurraram para fora e foram embora. Eu não sei onde estou. Não consigo voltar para casa. Estou com medo. 5 segundos. O semáforo abriu. Verde. Os carros atrás começaram a buzinar furiosamente. Fernanda olhou para o retrovisor, depois para a senhora, depois para as filhas no banco de trás, Lívia olhando com olhos cheios de preocupação, Bruna segurando o ursinho de pelúcia. E tomou uma decisão que a parte racional do seu cérebro gritava ser loucura. A senhora quer ajuda? De verdade? Quero, mas não tenho como pagar. Não tenho nada. Não precisa pagar. Entra no carro. Vou te levar no hospital. Buzinava o carro de trás impaciente. Mas eu tô suja. Vou sujar seu carro. Não importa. Entra. Fernanda saiu rápido do carro. Buzinas furiosas de todos os lados. Gente gritando. Ela ignorou tudo. Abriu a porta traseira. Lívia, senta na frente com a Bruna no colo, tá bem? A vovó vai sentar aí atrás. Tá bom, mamãe. Fernanda ajudou a senhora a entrar. Tão leve. Devia pesar 40 quilos, talvez menos. Só osso e pele. Fechou a porta. Voltou correndo pro motorista. Entrou. Arrancou. Os carros atrás finalmente pararam de buzinar. Fernanda olhou pelo retrovisor. A senhora estava sentada, bengala no colo, latinha apertada contra o peito, chorando baixinho. Qual o nome da senhora? Esther. Esther Almeida. Prazer, dona Esther. Eu sou Fernanda. Essas são minhas filhas, Lívia e Bruna. Oi, vovó Esther. Lívia disse com um sorriso. Esther chorou mais. Faz tanto tempo que alguém foi gentil comigo. Fernanda dirigiu em direção à UPA mais próxima, o coração apertado, a cabeça fervilhando de perguntas. Quem abandonou aquela senhora na rua? E por quê? E o que ela quis dizer com se eu voltasse me matavam? E Fernanda não sabia, mas estava prestes a descobrir que a família de Dona Esther não apenas a abandonou, eles precisavam que ela sumisse. Para sempre. E iam fazer de tudo para garantir que isso acontecesse. A UPA estava lotada, como sempre. Gente esperando em cadeiras de plástico, crianças chorando, cheiro forte de desinfetante misturado com algo menos agradável. Fernanda ajudou Dona Esther a descer do carro.
As meninas ficaram no carro com as portas trancadas. A UPA ficava num bairro que Fernanda não conhecia bem, e ela não queria arriscar. Fica aí, Lívia. Segura a mão da Bruna. Eu volto em 10 minutos. Tá, mamãe? Dentro da UPA, Fernanda explicou a situação para a recepcionista. Encontrei essa senhora na rua. Ela tá machucada, sangrando, não come há dias. Ela é cega e foi abandonada pela família. A recepcionista, uma mulher de uns 40 anos, cansada, mas com um olhar gentil, olhou para Dona Esther e seu rosto se entristeceu. Meu Deus. Senta aqui, mãe. Vou chamar a enfermeira já. 15 minutos depois, não os 10 que Fernanda prometeu, mas as meninas estavam bem, Dona Esther estava sendo examinada por uma enfermeira jovem. Desnutrição severa, desidratação, essas feridas estão infeccionadas. E a senhora disse que não come há quantos dias? 2, 3... Eu perdi a conta. Esther respondeu com voz fraca. Vou limpar esses machucados e dar soro. A senhora vai precisar ficar internada. Não posso, não tenho dinheiro. É SUS, mãe, não precisa pagar nada. Fernanda, que tinha ficado ao lado o tempo todo, perguntou. Enfermeira, posso falar com a senhora um minuto? Elas se afastaram alguns passos. Fernanda baixou a voz. Dona Esther disse que a família abandonou ela, que jogaram ela de um carro e ameaçaram matar se ela voltasse. Isso não é crime. A enfermeira, que se apresentou como Carla, assentiu sombriamente. É crime, sim. Abandono de incapaz, maus tratos, possivelmente tentativa de homicídio se deixaram ela para morrer. Você quer que eu chame a assistente social? Chama, por favor. Enquanto esperava a assistente social, Fernanda voltou ao carro para checar as meninas. Elas estavam bem. Lívia contando uma história para Bruna. A vovó tá melhor, mamãe? Tá, vão cuidar bem dela. Ela vai morar com a gente? A pergunta pegou Fernanda de surpresa. O quê? A vovó Esther, ela vai morar com a gente? Porque ela não tem casa. Filha, eu não sei, é complicado. Mas ela não tem ninguém e a gente tem espaço no sofá. Fernanda sentiu um nó na garganta. A gente vai ver, tá? Agora deixa eu resolver umas coisas aqui. Voltou para dentro. A assistente social já tinha chegado. Uma mulher de uns 50 anos, expressão séria, mas gentil, roupa social simples. Você é a Fernanda? Sou. Meu nome é Sandra, serviço social. Me conta o que aconteceu. Fernanda contou tudo. O semáforo, o estado de Dona Esther, o que ela disse sobre ser abandonada e ameaçada. Sandra ia anotando tudo num tablet. Você conhece o nome da família? Onde ela morava? Não. Só sei que o nome dela é Esther Almeida. Vou pesquisar. E vou acionar a delegacia do idoso. Eles vão querer falar com você e com ela. Tudo bem. Sandra olhou para Fernanda com respeito. Você fez uma coisa muito boa hoje. Muita gente teria passado direto. Não consegui. Não consigo passar direto quando vejo alguém sofrendo. Dona Esther foi internada. Soro, antibióticos para as infecções, alimentação leve para não chocar o estômago vazio. Ia ficar pelo menos 3 dias no hospital. Fernanda deu seu número de telefone para Sandra. Qualquer coisa me liga. Eu quero saber como ela tá. Ligo sim. E olha, a polícia vai querer falar com você. Você é testemunha. Eu sei. Eram quase 9 da noite quando Fernanda finalmente chegou em casa com as meninas, exaustas, famintas. Fernanda fez miojo, era o que tinha rápido, e colocou as meninas para dormir. Só então, sentada sozinha na cozinha com uma xícara de café fraco, ela processou o que tinha acontecido. Tinha pegado uma desconhecida sangrando na rua, colocou no seu carro, levou no hospital, se envolveu numa possível investigação criminal e tinha dado seus últimos R$20. Olhou para a carteira vazia, olhou para a geladeira. Tinha arroz, feijão, ovos, algumas coisas. Dava para passar a semana se fosse criativa. As meninas não iam passar fome. Mas Dona Esther, aquela pobre mulher, cega, abandonada, quase morta. Quem faz isso? Quem abandona a própria mãe na rua? O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Fernanda? Aqui é a Sandra, da UPA. Oi, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. A polícia já tá aqui. E descobriram uma coisa. Dona Esther, ela não foi só abandonada. Ela foi dada como morta. Fernanda sentiu um arrepio. Como assim morta? Tem um atestado de óbito registrado em nome dela. Data de 3 semanas atrás. Causa, infarto. Sepultamento, cemitério municipal. Mas ela tá viva. Exatamente. Alguém falsificou a morte dela. E isso muda tudo. Porque se a família de Dona Esther falsificou um atestado de óbito, significa que precisavam que ela morresse oficialmente. E geralmente isso só acontece por um motivo. Herança. Na manhã seguinte, terça-feira, Fernanda acordou com mensagens da Sandra. Polícia quer falar com você hoje. Pode ir na delegacia do idoso às 10 horas. Fernanda mandou mensagem para a patroa da loja. Preciso resolver um problema urgente. Posso chegar só à tarde? A resposta veio rápida e nada amigável. Fernanda,
Você já faltou 2 vezes esse mês. Mais uma falta e vou ter que descontar. Eu sei, desculpa, mas é emergência. Chego às 14 horas. Tá bom. Fernanda deixou as meninas na escola e na creche, pegou 2 ônibus até a delegacia especializada no idoso. Um prédio antigo, pintado de bege, com ar-condicionado barulhento. A delegada que a recebeu se chamava doutora Simone, uns 45 anos, cabelo preso num coque rigoroso, olhar penetrante. Fernanda Costa? Sim, senhora. Senta. Preciso que você me conte tudo o que aconteceu ontem, desde o começo. Fernanda contou, de novo, cada detalhe. O semáforo, o estado de Dona Esther, o que ela disse, tudo. Doutora Simone ia fazendo anotações. E você nunca tinha visto ela antes? Nunca. E ela mencionou o nome de alguém da família? Não. Só disse que jogaram ela de um carro e ameaçaram. Doutora Simone respirou fundo. Fernanda, vou te contar uma coisa. E isso fica entre nós por enquanto, tá? Não pode falar com ninguém. Tá. Esther Almeida, 78 anos, viúva. Marido morreu há 8 anos. Ela tem 2 filhos. Gustavo, 52 anos, empresário, e Letícia, 48 anos, dentista. Ela tem filhos? Tem. E eles registraram um atestado de óbito falso há 3 semanas, dizendo que ela morreu de infarto. Pagaram um médico para assinar. Fizeram um velório falso, caixão vazio, sepultamento falso, túmulo vazio. Fernanda sentiu enjoo. Por quê? Por causa disso. Doutora Simone virou o monitor do computador, mostrou documentos. Esther é dona de uma casa avaliada em 650 mil reais, tem uma poupança de 180 mil reais e recebia a pensão do falecido marido de 4.500 por mês. Meu Deus! Com ela morta, a casa e a poupança passam para os filhos, e a pensão, eles estavam sacando. Já sacaram 3 meses, 13.500 reais no total. Isso é estelionato, falsidade ideológica, ocultação de cadáver, só que não tem cadáver, e abandono de incapaz que quase virou homicídio. Eles tentaram matar ela, não diretamente, mas jogaram uma idosa cega na rua, sem comida, sem água, sem remédios. Ela tem diabetes, pressão alta, precisa de remédio todo dia. Se você não tivesse parado ontem, ela teria morrido em mais uns 2, 3 dias, e aí a morte falsa viraria verdadeira. Fernanda ficou em silêncio, processando. E agora? Agora eu vou prender os 2, Gustavo e Letícia. Mandado de prisão sai hoje. Vou buscar eles amanhã de manhã. E Dona Esther? Ela vai ficar no hospital até se recuperar. Depois vamos ver. Não pode voltar para casa, está ocupada pelos filhos. Talvez um abrigo para idosos. Um abrigo. Fernanda pensou em Dona Esther, tão frágil, tão assustada. Depois pensou em Lívia perguntando se a vovó ia morar com elas. Era loucura, era irresponsabilidade. Ela mal conseguia sustentar as próprias filhas. Mas também não conseguia imaginar a Dona Esther num abrigo público lotado, sendo só mais um número. Doutora Simone, se ninguém quiser cuidar dela, eu posso. A delegada olhou para Fernanda com surpresa. Você? Eu? Sei que é loucura. Eu mal me conheço, mas eu não consigo deixar ela sozinha. Fernanda, você entende que seria uma responsabilidade enorme. Ela é cega, diabética, precisa de cuidados constantes. Eu sei, mas também sei que eu não vou conseguir dormir à noite sabendo que abandonei ela num abrigo. Doutora Simone estudou Fernanda por um longo momento. Depois sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Você é uma pessoa rara, sabia? Não só não, só faço o que é certo. A maioria das pessoas não faz. A maioria passa direto. Fernanda saiu da delegacia com a cabeça girando. Pegou o ônibus para o trabalho. Chegou às 14h15, 15 minutos atrasada. A patroa deu uma bronca, mas deixou passar. O resto do dia foi mecânico. Atendeu clientes, dobrou roupas. Pensou em Dona Esther. À noite, depois de buscar as meninas, fazer janta, dar banho, colocar para dormir, Fernanda ligou para o hospital. Ala de internação, boa noite. Oi, eu queria saber sobre uma paciente, Esther Almeida. Você é familiar? Não, mas fui eu que trouxe ela ontem. Ah, sim, enfermeira Carla falou de você. Espera um pouquinho. Música de espera. Depois uma voz diferente. Fernanda? Carla? Oi, que bom você ligar. Dona Esther está perguntando por você. Por mim? Sim, o tempo todo. Cadê a moça que me ajudou? Cadê a Fernanda? Ela está muito apegada a você.
Fernanda sentiu o coração apertar. Como ela tá? Melhor. Está comendo. O soro ajudou muito. As feridas estão sarando. Ela vai ficar bem. Fisicamente, pelo menos. E emocionalmente. Chorou muito hoje quando soube que a família falsificou a morte dela. Disse que suspeitava que os filhos só queriam o dinheiro, mas não imaginava que fariam algo assim. Coitada. Você vai visitá-la? Vou, amanhã depois do trabalho. Ela vai adorar. Fernanda desligou e ficou olhando para o teto do quarto. As meninas dormiam no quarto ao lado. Silêncio na casa. Ela pensou na própria vida, em como era difícil, em como cada mês era uma luta. E pensou em Dona Esther, que tinha dinheiro, tinha casa, e foi traída pelos próprios filhos, abandonada para morrer. Será que dinheiro realmente muda as pessoas assim? Faz filhos matarem os próprios pais? Fernanda fechou os olhos. Pensou em Lívia e Bruna. Jurou para si mesma: vou criar vocês diferentes. Vou ensinar que família é mais que dinheiro, que amor vale mais que herança. E adormeceu, sem saber que no dia seguinte, quando os filhos de Dona Esther fossem presos, eles fariam uma acusação que colocaria Fernanda na mira da polícia também. Porque Gustavo e Letícia não iam aceitar a prisão calados. Iam acusar Fernanda de sequestrar a mãe, de roubar ela, de inventar uma história para ficar com a herança dela. Quarta-feira de manhã. Fernanda estava na loja ajudando uma cliente a escolher um vestido quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Fernanda Costa. Voz masculina. Formal. Sim. Aqui é o delegado Marcelo, da Delegacia do Idoso. Preciso que você venha aqui agora. O tom era frio, nada amigável. O estômago de Fernanda afundou. Aconteceu alguma coisa? Só venha, é urgente. Ele desligou. Fernanda ficou parada, celular na mão, coração disparado. Pediu para a patroa sair mais cedo. Mais uma vez. A patroa não gostou, mas deixou. 40 minutos depois, Fernanda estava na delegacia de novo. Mas dessa vez, o clima era completamente diferente. Doutora Simone não estava. Em vez dela, um homem de uns 50 anos, careca, bigode grisalho, expressão severa. Fernanda Costa. Sou eu. Delegado Marcelo. Senta. Fernanda sentou. As mãos tremiam. Vou direto ao ponto. Gustavo Almeida e Letícia Almeida foram presos ontem à noite. Eu sei, a doutora Simone falou. E eles fizeram uma acusação. Contra você. O mundo pareceu girar. Contra mim, do quê? Sequestro. Apropriação indébita. Tentativa de estelionato. O quê? Eles alegam que você sequestrou a mãe deles, que pegou ela na rua, levou para o hospital e agora está tentando ficar com o dinheiro dela, que convenceu ela a fazer um testamento novo te deixando como beneficiária. Isso é mentira. Eu só ajudei ela. Ela estava morrendo na rua. Eu sei, o delegado suspirou. Eu sei que é mentira, mas eles contrataram um advogado muito bom e estão fazendo muito barulho, dizendo que você se aproveitou de uma idosa cega e confusa. Confusa? Ela não é confusa. Ela sabe exatamente o que aconteceu. Eles alegam demência senil, que ela não tem capacidade de tomar decisões. Fernanda estava tremendo de raiva agora. E o atestado de óbito falso? E o abandono? Eles vão responder por isso? Vão, mas o advogado está tentando virar o jogo. Está dizendo que a mãe fugiu de casa porque está confusa, que eles estavam procurando por ela, que quando viram ela no hospital, ficaram chocados, e que você é uma oportunista. Eu não acredito nisso. Fernanda, eu acredito em você. A doutora Simone acredita. Mas você entende que legalmente isso complicou muito. E o que eu faço? Primeiro, não fala com Dona Esther até eu autorizar. Não pode parecer que você está influenciando ela. Mas ela está perguntando por mim. A enfermeira falou. Eu sei, mas se você falar com ela agora, o advogado vai usar isso contra você. Isso é absurdo. É a lei. Segundo, você vai precisar de um advogado também. Eu não tenho dinheiro para advogado. Defensoria Pública. Vou te dar o endereço. Fernanda saiu da delegacia em choque. Não podia acreditar. Ela tinha ajudado, tinha salvado uma vida e agora estava sendo acusada de sequestro. Sentou num banco de praça próximo e chorou. Chorou de raiva, de frustração, de injustiça. O celular tocou. Sandra, a assistente social. Fernanda, você tá bem? Não, você soube?
Soube, é um absurdo. Mas não se preocupa, Dona Esther tá lúcida. Ela já deu depoimento. Contou tudo, como os filhos maltratavam ela, como a abandonaram, como você a salvou. E vai adiantar? Vai, o depoimento dela é o mais importante. E tem mais uma coisa. O quê? A gente fez exames nela, avaliação neurológica completa. Ela não tem demência, não tem Alzheimer, tem a cabeça completamente boa. O laudo vai provar que ela é capaz de tomar decisões. Fernanda sentiu um pouco de alívio. Obrigada, Sandra. De nada. E Fernanda? Oi? Não desiste. Você fez a coisa certa. E no final, a verdade sempre aparece. Nos dias seguintes, o processo foi um pesadelo. Gustavo e Letícia saíram da prisão em liberdade provisória, tinham dinheiro para advogados caros e começaram uma campanha de difamação contra Fernanda. Contrataram jornalistas, deram entrevistas. Mulher se aproveita de idosa confusa para roubar herança. O nome de Fernanda vazou. As pessoas na loja começaram a olhar estranho. Clientes perguntavam se era ela. A patroa chamou no escritório. Fernanda, isso tá prejudicando a loja, você entende, né? Você vai me demitir? Não agora, mas se isso continuar. Fernanda chegava em casa exausta. As meninas percebiam que algo estava errado. Mamãe, por que você tá triste? Lívia me perguntou uma noite. Só cansada, amor. É por causa da vovó Esther? Um pouco. Os filhos dela são malvados? São. Mas você não é. Você ajudou ela. Isso é bom. Fernanda abraçou a filha e chorou. Obrigada, meu amor. 2 semanas após a prisão, houve uma audiência. Fernanda foi com um defensor público, um rapaz jovem, de uns 28 anos, recém-formado, mas dedicado. Gustavo e Letícia estavam lá com 2 advogados de terno caro. E Dona Esther também estava, magra ainda, mas melhor, cabelo limpo e penteado, roupa nova, e os olhos, ainda brancos e cegos, mas firmes quando o juiz falou com ela. Senhora Esther Almeida, a senhora está consciente de onde está? Estou, senhor juiz. E está consciente de que seus filhos a acusam de ter sido enganada por esta mulher? Ele apontou para Fernanda. Sei sim, e é mentira. Gustavo se levantou. Mãe, por favor. Cala a boca! A voz de Esther trovejou pela sala. Todos ficaram em silêncio. Vocês não têm direito de me chamar de mãe. Vocês me abandonaram, me deixaram para morrer, falsificaram minha morte, roubaram meu dinheiro. Mãe, nós só queríamos te proteger. Mentira. Vocês queriam minha herança. E quando descobriram que eu tinha mudado o testamento e deixado parte para a caridade, decidiram me matar. O silêncio na sala era absoluto. O juiz se inclinou para frente. A senhora mudou o testamento? Mudei. Há 6 meses. Deixei metade dos meus bens para instituições de caridade. Eles descobriram e ficaram furiosos. Foi quando começaram a maltratar, a me trancar, a me deixar sem comida, até que decidiram me matar de vez. E a Fernanda, o que ela fez? Me salvou. Esther estava chorando agora. Ela parou. Quando todo mundo passava direto, ela parou. Me deu comida, água, dinheiro. Me levou para o hospital. Me tratou como filha. Melhor do que meus próprios filhos me trataram. O juiz olhou para Gustavo e Letícia. Vocês têm algo a dizer? O advogado dele se levantou. Vossa Excelência, nossa defesa. Não perguntei para você. Perguntei para eles. Gustavo e Letícia ficaram em silêncio. Você já se inscreveu no canal? Se não, se inscreve agora para acompanhar o final dessa história. E o que aconteceu naquela audiência mudaria tudo. Porque o juiz não apenas inocentou Fernanda. Ele fez algo que surpreendeu a todos. O juiz, Dr. Henrique Moura, 60 anos, cabelo grisalho, expressão que misturava severidade com compaixão, folheou os documentos na frente dele. Laudos médicos, depoimentos, provas. Gustavo Almeida e Letícia Almeida. Ele começou, voz pesada. Vocês foram acusados de falsificação de documento, estelionato, abandono de incapaz e tentativa de homicídio. As provas são esmagadoras. O atestado de óbito falso, os saques da pensão, o testemunho da própria vítima. O advogado tentou falar. Vossa Excelência. Silêncio, ainda não terminei. O juiz continuou. E não satisfeitos em tentar matar a própria mãe, vocês ainda tiveram a audácia de acusar a mulher que a salvou, de tentar destruir a reputação dela, de difamá-la publicamente. Ele bateu o martelo. Prisão preventiva mantida. Vocês vão esperar o julgamento presos, e vou pedir ao Ministério Público que inclua mais uma acusação, calúnia e difamação contra Fernanda Costa. Gustavo e Letícia empalideceram.
E quanto a você, Fernanda, o juiz olhou para ela. Fernanda sentiu o estômago revirar. Todas as acusações contra você são arquivadas. Você não cometeu crime nenhum. Pelo contrário, você agiu com heroísmo, com humanidade, salvou uma vida quando ninguém mais se importou. Fernanda começou a chorar de alívio. Mas eu tenho uma pergunta para você, o juiz continuou. Dona Esther vai precisar de alguém para cuidar dela. Os filhos estão presos. Ela não tem mais ninguém. Você está disposta a ser tutora dela? A sala inteira olhou para Fernanda. Eu não sei se posso. Fernanda gaguejou. Eu tenho 2 filhas, trabalho o dia inteiro, mal consigo me sustentar. Entendo, o juiz disse, e não vou te forçar. Mas saiba que se aceitar, o Estado vai te dar apoio financeiro. Dona Esther tem renda, tem bens, e como tutora legal, você teria acesso a esses recursos para cuidar dela. Fernanda olhou para Dona Esther. A senhora estava sentada, mãos trêmulas no colo, lágrimas escorrendo pelo rosto cego. Por favor, Esther sussurrou, não me deixa sozinha, não de novo. E naquele momento, Fernanda soube. Eu aceito, ela disse, vou cuidar dela. A tutela foi processada em 2 semanas, papelada, mais papelada, avaliações, entrevistas, mas finalmente, num dia de sexta-feira ensolarado, Fernanda assinou os documentos oficiais. Esther Almeida estava agora sob sua tutela legal. E com isso veio o acesso à conta bancária de Esther, a pensão de R$ 4.500 por mês, a poupança que os filhos não conseguiram roubar completamente, ainda tinha R$ 120 mil. Fernanda, Dr. Augusto, o advogado que estava cuidando dos bens de Esther, explicou. Esse dinheiro é para cuidar dela, remédios, alimentação, roupas, cuidador se precisar. Mas também pode usar para melhorar a situação de vocês. Um apartamento maior, transporte, o que for necessário para dar dignidade para ela. Eu vou usar com responsabilidade, prometo. Eu sei que vai. A primeira coisa que Fernanda fez foi levar Dona Esther para casa. Não para a casa da Rua Santos Dumont. Aquela estava sendo vendida para pagar as dívidas legais e indenizações, mas para o apartamento de Fernanda. Quando chegaram, Lívia e Bruna estavam esperando na porta. Vovó Esther! Lívia gritou, correndo para abraçar. Esther, que não podia ver, abriu os braços pela direção da voz, e quando Lívia a abraçou, ela começou a chorar. Minha netinha, ela sussurrou, minha netinha do coração. Bruna, mais tímida, segurou a mão de Esther. Oi, vovó. Oi, meu amor. Você é a Bruna? Sou. Que voz linda você tem. Os primeiros dias foram difíceis. Adaptar a casa para uma pessoa cega, ensinar onde ficava cada coisa, garantir que não havia obstáculos no caminho. Mas aos poucos, Esther foi se adaptando. E mais importante, foi se recuperando. Com comida adequada, remédios, cuidados, ela foi ganhando peso, foi ganhando cor, foi voltando a sorrir. À noite, ela sentava no sofá com as meninas. Lívia lia histórias em voz alta. Bruna ficava no colo dela. E Esther contava histórias da própria infância. Histórias que seus filhos nunca se interessaram em ouvir. Sabe, Fernanda, Esther disse uma noite, depois que as meninas dormiram. Eu passei a vida inteira achando que família era sangue, que filho era filho, não importava o que fizesse. E agora? Agora eu sei. Família é quem fica, quem cuida, quem ama. Vocês são mais família para mim do que meus filhos de sangue jamais foram. Fernanda segurou a mão enrugada de Esther. A gente te ama, vó. Eu também amo vocês, minhas meninas. 2 meses após tudo começar, Fernanda usou parte do dinheiro de Esther, com autorização do juiz, para alugar um apartamento maior. 3 quartos, sala ampla, cozinha equipada. 1 quarto para ela, 1 para as meninas, 1 para Dona Esther. E pela primeira vez em anos, Fernanda não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Comente aqui embaixo, família de coração, para espalhar essa mensagem tão importante. Mas a história ainda não tinha acabado, porque Gustavo e Letícia, mesmo presos, não iam desistir, e iam fazer uma última tentativa desesperada de recuperar o controle sobre a herança. O julgamento de Gustavo e Letícia foi marcado para 6 meses após a prisão. Nesse tempo, muita coisa mudou. Fernanda tinha pedido demissão da loja,
Com a pensão de Esther e uma parte da poupança, sempre com autorização judicial, ela podia ficar em casa cuidando da senhora em tempo integral. Esther tinha feito cirurgia de catarata. Não recuperou a visão completamente, tinha outros problemas nos olhos, mas conseguia ver vultos, sombras, distinguir luz de escuridão. Eu consigo ver vocês, ela disse, chorando, quando tirou as bandagens. Não perfeitamente, mas consigo. Lívia e Bruna tinham uma avó de verdade agora, que ia nas reuniões da escola, Fernanda levava, que ajudava com lição de casa, ditando já que não enxergava bem para ler, que fazia bolo de cenoura toda sexta-feira. A casa cheirava a família, a amor, a pertencimento. Mas então veio a notificação. Gustavo Almeida e Letícia Almeida entraram com pedido de revisão da tutela. Alegam que recuperaram lucidez, que se arrependeram, que querem uma chance de cuidar da mãe. Fernanda mostrou o papel para Esther. Eles querem você de volta, Fernanda disse, voz trêmula. Esther ficou em silêncio por um longo momento. E você? O que você quer? Eu quero que você fique, sempre, mas a decisão é sua. Fernanda, meus filhos me abandonaram, me deixaram para morrer e só querem voltar agora porque perderam o acesso ao dinheiro. Você acha que eu vou cair nessa? Então o que a gente faz? A gente luta. O dia do julgamento foi tenso. Gustavo e Letícia estavam mais magros, pálidos, de meses na prisão, mas seus advogados eram afiados. Vossa Excelência, o advogado principal começou. Meus clientes cometeram erros graves, eles reconhecem, mas foram erros causados por estresse, pressão financeira, problemas de saúde mental. Eles nunca quiseram realmente machucar a mãe. Eles falsificaram um atestado de óbito, o promotor contra-argumentou. Deixaram ela na rua para morrer. Isso não é erro, é tentativa de homicídio. Mas eles se arrependeram e têm direito de tentar consertar o relacionamento com a mãe. O juiz olhou para Esther. Dona Esther, a senhora quer que seus filhos tenham acesso à senhora de novo? Esther se levantou. Fernanda segurou seu braço para apoio. Com a visão parcialmente recuperada, ela conseguia ver os vultos dos filhos do outro lado da sala. Não, senhor juiz, não quero. Mãe, Gustavo gritou, por favor, a gente errou, mas a gente te ama. Amor? A voz de Esther estava firme agora, forte. Amor não abandona, amor não mente, amor não deixa morrer na rua. Vocês não me amam, nunca amaram, só amaram meu dinheiro. Isso não é verdade. É sim. E eu não vou dar mais nenhuma chance para vocês me machucarem. Fernanda é minha filha agora. Lívia e Bruna são minhas netas. Elas me deram amor, respeito, dignidade, coisas que vocês nunca deram. Silêncio na sala. O juiz bateu o martelo. Tutela mantida com Fernanda Costa. Gustavo e Letícia são condenados a 8 anos de prisão cada um por falsificação de documento, estelionato, abandono de incapaz e tentativa de homicídio, e são permanentemente proibidos de contato com Esther Almeida. Os dois foram levados pelos policiais, gritando, chorando. Esther virou para onde sentia que Fernanda estava. Acabou? Acabou, vó. Você tá livre. Para sempre. 6 meses depois do julgamento, Esther, agora com 79 anos, estava sentada no sofá novo do apartamento, Bruna ao lado lendo um livro em voz alta. Ela tinha aprendido a ler e adorava ler para a avó. Lívia estava na cozinha ajudando Fernanda a fazer almoço. Mãe, Lívia disse de repente, você se arrepende? De que, amor? De ter parado naquele dia, no semáforo, de ter ajudado a avó Esther. Fernanda parou de cortar os legumes, olhou para a filha. Nunca, nem por um segundo. Mas foi difícil, né? A polícia te acusou, você quase perdeu o emprego, foi muito trabalho. Foi, mas valeu cada segundo. A avó Esther nos deu tanto quanto a gente deu para ela. O que ela nos deu? Amor, família, propósito. Antes dela era só nós 3, correndo atrás, sobrevivendo. Agora a gente tem um lar de verdade, a gente tem uma família. Lívia sorriu. Eu gosto da nossa família. Eu também. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Fernanda e Esther ficaram na varanda do apartamento tomando chá. Fernanda, Esther disse, eu preciso te falar uma coisa. O que foi? Eu refiz meu testamento. Vó, deixa eu terminar.
Deixei tudo para você e para as meninas. A casa quando for vendida, a poupança, a pensão vai passar para você quando eu morrer. Tudo. Vó, você não precisa. Preciso sim. Vocês são minha família. Meus filhos de sangue me traíram, mas vocês me salvaram, me deram dignidade, amor. Eu quero retribuir. Você já retribuiu. Só de estar aqui, de fazer parte da nossa vida, já é o maior presente. Mesmo assim, quero que vocês fiquem bem quando eu partir. Você não vai partir tão cedo. Espero que não. Mas quando for, quero ter certeza que minhas meninas estão cuidadas. Fernanda abraçou Esther. Obrigada, vó, por tudo. Eu que agradeço. Você me deu uma segunda chance de ter uma família de verdade. E ali, naquela varanda, duas mulheres que o destino juntou num semáforo lotado entenderam algo fundamental. Família não é quem nasce com você. É quem escolhe ficar. É quem te ama nos piores dias. É quem te dá dignidade quando o mundo te esquece. 2 anos após encontrar Dona Esther no semáforo, muita coisa tinha mudado, e tudo para melhor. A casa na rua Santos Dumont foi vendida por R$620 mil. Como dinheiro, Fernanda, como tutora legal de Esther e com aprovação judicial, comprou um apartamento. Quitado, 3 quartos, 2 suítes, sacada com vista para o parque. Esther, aos 80 anos, tinha engordado 15 quilos desde que saiu das ruas. Estava com 52 quilos, ainda magra, mas saudável. A visão tinha melhorado mais. Usava óculos grossos, mas conseguia ler letras grandes, ver televisão, reconhecer rostos. E o mais importante, sorria todos os dias. Lívia tinha 9 anos, uma menina esperta que adorava ler e já falava que queria ser advogada para defender pessoas igual você defendeu a avó. Bruna tinha 6, grudada em Esther o tempo todo. Minha vovozinha, ela dizia sempre. E Fernanda, aos 34 anos, tinha feito algo que nunca imaginou possível. Voltou a estudar. Com a situação financeira estável, a pensão de Esther cobria todas as despesas da casa. Fernanda se matriculou num curso técnico de enfermagem. Quero ajudar mais pessoas, ela explicou para Esther. Como ajudei você? Você vai ser incrível, Esther disse com orgulho. Mas não era só a vida delas que tinha mudado. A história de Fernanda e Esther tinha virado notícia. Primeiro no jornal local, depois regional. Acabou virando reportagem em rede nacional. Mãe solteira salva idosa cega abandonada pela família e ganha nova família. A repercussão foi imensa. Fernanda começou a receber mensagens de dezenas, depois centenas de pessoas, contando histórias parecidas, pedindo conselhos, oferecendo ajuda. E com isso veio uma ideia. Vó, Fernanda disse uma noite. E se a gente fizesse alguma coisa, com toda essa atenção, para ajudar outros idosos abandonados? Como o quê? Não sei. Uma ONG, um projeto, alguma coisa para que outros idosos não passem pelo que você passou. Esther ficou em silêncio. Depois sorriu. Eu tenho dinheiro. Você tem vontade. Vamos fazer. 6 meses depois, nasceu o Projeto Esther. Uma ONG dedicada a resgatar, abrigar e reintegrar idosos vítimas de abandono e maus tratos. Começou pequeno. Um imóvel alugado. 3 quartos, capacidade para 6 idosos. Mas com doações, parcerias com a prefeitura, apoio de voluntários, cresceu. 1 ano após a fundação, o Projeto Esther atendia 20 idosos. Oferecia moradia temporária, alimentação, cuidados médicos, apoio jurídico. Fernanda era a coordenadora. Esther, a presidente honorária. E juntas, elas salvaram dezenas de vidas. Foi numa tarde de sábado, 3 anos após o encontro no semáforo, que algo inesperado aconteceu. Fernanda estava no Projeto Esther conversando com novos voluntários, quando a secretária entrou. Fernanda, tem alguém querendo falar com você. Quem? Não quis dar um nome, só disse que é importante. Fernanda foi até a recepção. E ficou paravisada. Era Letícia, a filha de Esther. Mais magra, cabelo grisalho, olheiras, roupa simples, aparência de quem tinha envelhecido 10 anos em 3. O que você quer aqui? Fernanda perguntou, fria. Eu preciso falar com minha mãe. Não. Você perdeu esse direito. Por favor. Só 5 minutos. É importante.
Sua mãe não quer falar com você. O juiz proibiu o contato. Eu sei. Mas eu tô morrendo. Fernanda sentiu um arrepio. O quê? Lágrimas escorriam pelo rosto de Letícia. Câncer. Estágio terminal. Os médicos me deram 6 meses. Eu só quero pedir perdão. Antes de morrer. Por favor. Fernanda contou para Esther naquela noite. A reação foi de choque. Ela tá morrendo. É o que ela disse. E o Gustavo, ainda preso. Mais 4 anos. Esther ficou em silêncio por um longo tempo. Ela quer me ver. Quer. E você? Acha que eu devo? Não sei, vó. Ela te machucou muito. Quase te matou. Mas ela é sua filha. E tá morrendo. Talvez ela mereça uma chance de pedir perdão. Esther respirou fundo. Deixa ela vir. O encontro foi marcado para uma terça-feira à tarde. Na casa. Neutra. Fernanda presente como apoio. Quando Letícia entrou, Esther estava sentada na sala. Com a visão parcialmente recuperada, conseguia ver o vulto da filha. Mãe, Letícia disse. Voz quebrada. Letícia. Silêncio pesado. Eu não sei por onde começar. Letícia disse, sentando na cadeira que Fernanda indicou, longe de Esther, respeitando o espaço. Começa pedindo desculpa. Esther disse, voz firme. Me desculpa. Por tudo. Por ter te maltratado. Por ter te abandonado. Por ter tentado roubar você. Por ter quase te matado. Por que você fez? Ganância. Raiva. Eu sempre tive inveja de você. Inveja. De mim. Você era forte. Independente. Tinha dinheiro próprio. Eu sempre me senti inferior e quando papai morreu e deixou tudo pra você, a raiva só cresceu. Mas você tinha sua clínica, tinha vida própria. Tinha, mas queria mais. E o Gustavo me influenciou. Disse que você não precisava de tanto dinheiro, que a gente merecia. E eu deixei a ganância me controlar. E agora? Agora eu tô pagando. Perdi tudo. Minha clínica fechou, meu marido me deixou, meus amigos sumiram e agora vou morrer sozinha. Lágrimas escorriam pelo rosto de Letícia. E você quer o quê? Perdão? Esther perguntou. Não espero perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que eu me arrependo. De verdade. E que eu sei que você tem uma família de verdade agora. E eu fico feliz por você. Esther ficou em silêncio. Depois se levantou. Fernanda segurou seu braço para apoio. Ela caminhou até onde Letícia estava sentada. Eu te perdoo, Esther disse. Letícia olhou para cima, chocada. O quê? Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E guardar raiva só vai me fazer mal. Mãe, mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a ser mãe e filha como antes. Isso nunca vai acontecer. Fernanda é minha filha agora. Lívia e Bruna são minhas netas. Eu sei, mas eu te perdoo. E espero que você encontre paz antes de partir. Letícia se levantou e tentou abraçar a mãe. Esther deu um passo para trás. Não, perdão não significa abraço. Significa soltar. Eu te soltei, Letícia. E você precisa me soltar também. Tá bom, eu entendo. Letícia limpou as lágrimas. Obrigada por perdoar. É mais do que eu merecia. Ela saiu. E Esther nunca mais a viu. Letícia morreu 4 meses depois, sozinha num hospital público, sem visitas. Quando Esther soube, chorou. Não pela filha que Letícia tinha sido, mas pela filha que poderia ter sido. E naquele momento de perdão, Esther ensinou para Fernanda e para as meninas uma lição valiosa. Perdoar não é esquecer, não é aceitar de volta. É liberar o peso, é escolher paz sobre raiva. É seguir em frente sem carregar correntes do passado. 5 anos após o encontro no semáforo. Esther tinha 83 anos, Fernanda 37, Lívia 12, Bruna 9. O projeto Esther tinha crescido exponencialmente. Agora tinha 3 unidades na cidade. Atendia 60 idosos. Tinha 40 voluntários. Parcerias com hospitais, clínicas, advogados, assistentes sociais. E salvava uma média de 15 idosos por mês. A história de cada resgate era diferente, mas todas tinham algo em comum. Alguém parou. Alguém se importou. Alguém não passou direto.
Fernanda tinha se formado técnica de enfermagem. Trabalhava meio período no projeto Esther cuidando dos idosos. Ganhava R$ 3.500 por mês. Mais do que ganhava na loja, fazendo algo que amava. Esther continuava presidente honorária. Ia ao projeto 3 vezes por semana. Conversava com os idosos. Compartilhava sua história. Dava esperança. Se eu conseguir recomeçar aos 78 anos, você também consegue. Ela dizia sempre. Foi numa quinta-feira que Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Fernanda Costa? Sim. Aqui é da Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Gostaríamos de convidá-la e Dona Esther para uma cerimônia. Que cerimônia? O governador vai homenagear pessoas que fizeram diferença na área de proteção aos idosos. Vocês foram indicadas para receber a Medalha do Mérito Humanitário. Medalha? É a maior honraria do Estado. A cerimônia é mês que vem. Vocês aceitam? Fernanda olhou para Esther, que estava sentada ao lado ouvindo a conversa. A senhora sorriu e assentiu. Aceitamos. A cerimônia foi num sábado de manhã. Palácio do Governo. Salão enorme com lustre de cristal e tapete vermelho. Tinha umas 300 pessoas. Autoridades, imprensa, familiares dos homenageados. Fernanda estava nervosa. Vestido simples, mas bonito. Lívia e Bruna ao lado, todas arrumadas. E Esther, usando um conjunto elegante azul marinho, cabelo branco perfeitamente arrumado, óculos grossos, bengala na mão, não mais por necessidade absoluta, mas por precaução. Foram 20 homenageados, cada um com sua história. Quando chegou a vez de Fernanda e Esther, o apresentador contou a história completa, desde o semáforo até o projeto Esther. Fernanda Costa, uma mãe solteira que tinha apenas R$ 20 no bolso, parou para ajudar uma desconhecida cega e sangrando. E não apenas salvou uma vida, criou um movimento que já salvou centenas. E Esther Almeida, que sobreviveu ao abandono dos próprios filhos, transformou sua dor em missão. Hoje é símbolo de recomeço e esperança. A plateia se levantou em aplausos. Fernanda e Esther foram até o palco. O governador colocou as medalhas nelas. Ouro brilhante com fita verde e amarela. Vocês são exemplo para todos, ele disse. Provam que bondade importa, que uma pessoa pode mudar o mundo. Depois da cerimônia, jornalistas cercaram Fernanda e Esther. Fernanda, você se arrepende de ter parado naquele dia? Nunca. Foi a melhor decisão da minha vida. E você, Dona Esther, o que diria para outros idosos que estão sofrendo? Esther pensou. Eu diria, não desista. Não importa quantos anos você tem, nunca é tarde para recomeçar. E para as famílias, cuidem de seus idosos. Eles não são peso, são bênção. A reportagem da cerimônia foi capa dos principais jornais, virou trending topic nas redes sociais. E algo incrível aconteceu. Nos meses seguintes, 50 pessoas entraram em contato com o projeto Esther, oferecendo ajuda. 15 médicos ofereceram consultas gratuitas. 8 advogados se voluntariaram. 20 empresários doaram dinheiro. 7 jovens pediram para trabalhar como voluntários permanentes. O projeto Esther ganhou uma sede própria, um prédio de 3 andares doado por um empresário comovido pela história. E abriu mais 5 unidades em cidades vizinhas. 7 anos após o encontro no semáforo. Esther tinha 85 anos, Fernanda 39, Lívia 14, Bruna 11. Numa tarde de domingo, toda a família estava reunida no apartamento. Almoço especial. Lasanha. Prato favorito de Esther. Mãe, Lívia disse de repente. Ela já chamava Fernanda de mãe, mas às vezes usava o termo mais formal. Você sabe o que eu decidi? O que, amor? Quero estudar direito e trabalhar com direitos dos idosos, igual a doutora Simone. Fernanda sentiu os olhos encherem de lágrimas. Sério? Sério. A avó Esther me inspirou. Quero defender pessoas como ela. Esther, sentada à cabeceira da mesa, sorriu enorme. Minha neta vai ser advogada. E eu, Bruna disse, quero ser enfermeira, igual você, mãe. Minhas meninas, Fernanda disse emocionada, vocês vão mudar o mundo. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Fernanda e Esther ficaram na varanda. Sabe de uma coisa engraçada? Esther disse. O quê? Se meus filhos não tivessem me abandonado, eu teria morrido naquela casa. Rica, mas infeliz. Sozinha, sem propósito. Não fala isso, mas é verdade. Aquele semáforo, você parar, foi a melhor coisa que me aconteceu. Me deu uma família de verdade, um propósito, amor. A gente também ganhou, vó. Você completou nossa família. Vocês completaram a minha.
Elas ficaram em silêncio, olhando as estrelas. Fernanda? Oi? Obrigada por não ter passado direto. Obrigada por ter me deixado ajudar. E ali, naquela varanda, 7 anos após um encontro casual num semáforo, 2 mulheres entenderam algo profundo. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, não por acaso, mas porque elas precisam de nós, tanto quanto nós precisamos delas. 10 anos após o encontro no semáforo. Esther tinha 88 anos, ainda lúcida, ainda ativa. Ia ao Projeto Esther 2 vezes por semana. Caminhava com bengala e com alguém ao lado, mas caminhava. Fernanda, aos 42 anos, era agora diretora executiva do Projeto Esther. Gerenciava 8 unidades, 200 idosos atendidos, 80 funcionários, 200 voluntários. Lívia tinha 17 anos. Tinha passado no vestibular para Direito na Universidade Federal. Queria se especializar em Direito do Idoso. E Bruna, 14 anos, já fazia trabalho voluntário no Projeto Esther aos fins de semana. Ajudava a alimentar os idosos, conversava, brincava. Quando eu crescer, vou ser enfermeira geriátrica, ela dizia. Foi numa tarde de sábado que algo especial aconteceu. Uma escola tinha pedido para levar os alunos do ensino médio para conhecer o Projeto Esther, aula prática sobre responsabilidade social. 40 adolescentes de 15 a 17 anos chegaram de ônibus, alguns interessados, outros entediados, outros no celular. Fernanda os recebeu na entrada. Bom dia, sejam bem-vindos ao Projeto Esther. Hoje vocês vão conhecer nossa história e entender por que esse trabalho é tão importante. Levou o grupo para o auditório, contou a história desde o início, o semáforo, Dona Esther, o abandono, o resgate, a família formada. Os adolescentes foram ficando atentos, alguns limparam lágrimas discretas. E hoje, Fernanda concluiu, nós atendemos uma média de 200 idosos por mês. Resgatamos, cuidamos, reintegramos. E tudo começou porque uma pessoa parou num semáforo. Uma menina levantou a mão. E a Dona Esther? Ela ainda está viva? Está, e ela está aqui hoje. Quer conhecer vocês? Esther entrou no auditório, apoiada em Bruna. Os adolescentes ficaram em silêncio. Com 88 anos, cabelo branco, óculos grossos, bengala, mas sorriso largo e olhos, mesmo com visão limitada, brilhantes. Olá, crianças, ela disse, voz ainda firme. Oi, alguns responderam. Vocês querem ouvir minha história da minha boca? Sim, e Esther contou, desde o início, a vida confortável, o marido que morreu, os filhos que ficaram gananciosos, o abandono, a rua, o semáforo, Fernanda parando, a recuperação, a nova família. Eu fui abandonada pelos filhos que criei, ela disse, mas fui adotada por um estranho que me amou mais que sangue nunca amou. Não tinha um olho seco na sala. O menino levantou a mão. Dona Esther, a senhora perdoou seus filhos? Perdoei. Um já morreu, o outro ainda está preso. Eu perdoei porque guardar raiva só machuca quem guarda, mas perdoar não significa esquecer ou aceitar de volta. E a senhora é feliz agora? Esther sorriu. Mais feliz do que jamais fui. Tenho uma filha maravilhosa, 2 netas incríveis, um propósito, amor e tudo o que eu preciso. Depois da palestra, os alunos fizeram perguntas, tiraram fotos, alguns pediram para abraçar Esther. Uma menina se aproximou de Fernanda. Senhora, posso perguntar uma coisa? Claro. Como a senhora teve coragem de parar no semáforo, de levar uma desconhecida sangrando para o hospital, de se envolver numa situação tão complicada? Fernanda pensou na pergunta. Sabe, não foi coragem. Foi impossibilidade de passar direto. Eu olhei para Dona Esther e vi minha avó. Vi minha mãe no futuro. Vi a mim mesma daqui 40 anos. E pensei, se fosse eu ali, eu gostaria que alguém parasse. Então parei. Mas a senhora tinha só R$20. Tinha 2 filhas para sustentar. Como teve coragem de dar o dinheiro? Porque dinheiro a gente recupera. Vida não. Eu podia passar fome uns dias, mas ela estava morrendo. Então dei o que tinha. A menina estava chorando agora. Obrigada por ser um exemplo, por me ensinar que a gente pode fazer diferença. Naquela noite, a professora que tinha organizado a visita ligou para Fernanda. Fernanda, obrigada. Foi incrível. Os alunos não param de falar. Fico feliz. E tem uma coisa. 6 alunos pediram para se voluntariar no projeto. Querem ajudar aos finais de semana. Fernanda sentiu o coração aquecer. Sério? Sério? Sua história tocou eles. Eles querem fazer diferença também.
E foi assim que o Projeto Esther ganhou 6 voluntários adolescentes, que cresceram vendo que bondade não é fraqueza, que ajudar importa, que uma pessoa pode mudar o mundo. E esse era o maior legado de Fernanda e Esther, não apenas salvar vidas, mas inspirar a próxima geração a fazer o mesmo. 15 anos após o encontro no semáforo, Esther tinha 93 anos, ainda lúcida, embora mais frágil. Usava a cadeira de rodas agora. As pernas não aguentavam mais longas caminhadas, mas a mente estava afiada. E o sorriso constante. Fernanda, 47 anos, cabelos começando a ficar grisalhos. Lívia, 22, formada em Direito, trabalhando na Defensoria Pública defendendo idosos. Bruna, 19, cursando enfermagem. O Projeto Esther tinha se tornado referência nacional. 15 unidades em 8 cidades, 500 idosos atendidos por mês. Fernanda tinha recebido prêmios, honrarias, reconhecimento internacional. Mas o que mais importava para ela ainda era voltar para casa no fim do dia e ver Esther sentada na poltrona, esperando. Como foi seu dia, minha filha? Cansativo, mas bom, salvamos mais 3 idosos hoje. 3 vidas, graças a você. Graças a nós. Eu só continuo o que você começou, ensinando que vale a pena recomeçar. Foi numa tarde de domingo, toda a família reunida para o almoço semanal, que Esther fez um anúncio. Meninas, eu preciso falar uma coisa. Todas pararam de comer. O tom era sério. Eu tô com 93 anos. Vivi muito mais do que esperava, muito mais do que merecia depois de tudo que passei. Vó, não fala assim. Deixa eu terminar, Bruna. Eu não tô triste, tô grata. Vocês me deram 15 anos que eu não teria tido. 15 anos de amor, família, propósito. E vai ter muito mais, Fernanda disse. Talvez, talvez não. Mas se for minha hora amanhã, eu vou feliz, porque eu vivi, de verdade. Lágrimas escorriam pelos rostos de todas. E eu quero que vocês prometam uma coisa. O quê? Lívia perguntou. Não parem. O Projeto Esther não pode parar. Tem idosos que precisam. Continuem salvando. Continuem mostrando que bondade importa. A gente promete, Fernanda disse. O projeto vai continuar. Seu legado vai continuar. Esther viveu mais 3 anos. Aos 96 anos, numa manhã tranquila de terça-feira, não acordou. Morreu dormindo, em paz, na casa que dividia com a família que escolheu. O velório foi concorrido, centenas de pessoas, idosos que ela salvou, voluntários, autoridades, desconhecidos tocados por sua história. Fernanda estava ao lado do caixão, Lívia e Bruna ao seu lado. As 3 choravam. Ela foi feliz, Bruna sussurrou. Foi, Fernanda concordou. Viveu mais tempo sendo amada por nós do que sendo maltratada pelos filhos. Ela ganhou. No funeral, Lívia fez um discurso. Vovó Esther não era minha avó de sangue, mas era minha avó de coração. Ela me ensinou que família não é quem nasce com você, é quem escolhe te amar, quem fica nos dias ruins, quem te dá dignidade quando o mundo te joga fora. Minha mãe salvou a avó Esther há 18 anos num semáforo, mas a avó Esther também salvou minha mãe. Salvou nossa família, nos deu propósito, nos ensinou a amar além do sangue. E o legado dela vai continuar. Cada idoso que o Projeto Esther salvar é a avó Esther vivendo de novo. Cada vida resgatada é ela sorrindo lá de cima. Não havia um olho seco no cemitério. Após o funeral, Fernanda recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Fernanda Costa, voz masculina, mais velha. Sim, meu nome é Gustavo Almeida, filho da Esther. O sangue de Fernanda gelou. O que você quer? Eu ouvi que ela morreu. Ouviu certo. E não, você não é bem-vindo no funeral. O juiz proibiu o contato. Eu sei, eu não quero ir. Eu só queria dizer uma coisa. O quê? Obrigado. Por ter cuidado dela. Por ter dado a ela o que eu nunca dei. Amor, família, dignidade. Fernanda ficou em silêncio. Eu sei que não mereço perdão. E não tô pedindo. Só queria que você soubesse que eu sou grato. Que você deu à minha mãe anos felizes que eu roubei dela. Gustavo? E me desculpa por ter te acusado, por ter tentado destruir você. Você era tudo o que eu deveria ter sido e nunca fui. Ele desligou. Fernanda ficou parada, celular na mão, lágrimas escorrendo. Será que Gustavo realmente se arrependeu? Ou só estava tentando limpar a consciência? Não importava. Esther tinha perdoado. E estava em paz. Isso era o que importava. 2 anos após a morte de Esther. O Projeto Esther tinha crescido ainda mais. 20 unidades, 800 idosos atendidos por mês.
Fernanda, aos 49 anos, era reconhecida nacionalmente. Recebia convites para palestras, entrevistas, conferências. Lívia, aos 24, era advogada especializada em direito do idoso. Já tinha salvado dezenas de idosos de situações de abuso. E Bruna, aos 21, se formou em enfermagem. Trabalhou no projeto Esther como enfermeira-chefe. As 3 mulheres, mãe e filhas, continuando o legado que começou num semáforo há 20 anos. Foi numa quinta-feira que Fernanda estava dirigindo. Parou no semáforo e viu um idoso, muito velho, sujo, pedindo comida entre os carros. Fernanda olhou e sorriu. Abriu a janela. Oi, senhor, o senhor tá bem? O idoso se aproximou. Tenho fome, não como há dias. Vem comigo, vou te levar num lugar onde vão cuidar de você. Sério? Sério? O projeto Esther, a gente cuida de pessoas como o senhor. O idoso começou a chorar. Alguém se importa? Alguém sempre se importa. Você só precisa encontrar a pessoa certa. E assim, 20 anos após Fernanda parar num semáforo para ajudar uma estranha, o círculo se fechava. Ela continuava parando, continuava ajudando, continuando provando que bondade importa, que uma pessoa pode mudar o mundo, e que família é quem a gente escolhe amar. Essa foi a história de Fernanda e Esther, uma história sobre abandono e resgate, sobre sangue e escolha, sobre como um ato simples de bondade pode criar ondas que transformam não apenas 2 vidas, mas gerações inteiras. Esther nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que idade não define valor, que dignidade é um direito, não um privilégio. E Fernanda nos ensinou que bondade não precisa de muito, só precisa de olhos que veem, de coração que se importa, de coragem para não passar direto. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal para mais histórias que vão te emocionar.